Boa noite, meus amigos, boa noite a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje são 8 de setembro de 2022 e nós estamos reunidos para mais uma reunião pública, tendo como tema esse mês, nessas 3 primeiras semanas de setembro, o meio ambiente, a biodiversidade, não é? E nós chamamos essas palestras de Setembro Verde. E hoje nós temos o prazer de receber a nossa amiga Patrícia Vieira, que vai conversar conosco sobre espiritualidade e a responsabilidade com o meio ambiente. Então é um prazer receber essa minha amiga e eu agradeço muito a ela por ter aceitado o nosso convite. Então, antes de iniciarmos, nós vamos fazer a leitura de um pequeno trecho desse livro, Canção da Natureza, de João Nunes Maia. E o capítulo tem o título Deus, o Doador Divino. O amor de Deus para com a humanidade é tanto que enviou seu Filho amado para ficar conosco para sempre, deixando-o a nos olhar e dirigir todo o rebanho rumo aos esplendores dos céus. Se Deus é doador maior, confiemos nele, alimentando-nos em seu seio de amor. Respiremos no seu hálito, de forma que a vida se transforme em faixas cada vez maiores, que podem nos levar a condições mais sublimadas. Para tanto, porém, é preciso que estejamos preparados para escutar e desfrutar de tais condições espirituais. Deus é o doador único e universal de vida. Vivemos e pensamos pelos seus impulsos. Fazemos tudo pelos seus pensamentos. A sua majestosa presença forma a canção da natureza. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade amiga, a Francisco de Assis, rogando a bênção do Senhor para com cada um de nós, para com esse planeta, para com essa natureza exuberante que nos fornece a vida, e que possamos, cada um de nós, respeitar essa natureza, porque nós fazemos parte dela. Mas nos últimos tempos, Senhor, nós temos agredido tanto, e com isso estamos indo de forma contrária às suas leis. Estamos num planeta de provas e expiações para crescer, para evoluir, para aprender, para progredir. E essa natureza nos fornece tudo o que necessitamos. É o nosso auxílio, são os nossos instrumentos para o nosso progresso. Estamos aqui, Senhor, fazemos parte dela. Que possamos, a cada dia que passe, compreender essa verdade, para que assim possamos auxiliar o Mestre nesse trabalho de evangelização. Obrigado, Senhor, por esse bálsamo, por essa luz, por essas águas, por essas florestas, por essa terra, por esse ar que respiramos. Mas é fundamental que nós possamos utilizar tudo isso com muito amor, com muita responsabilidade. Que a tua luz, Senhor, ilumine os nossos caminhos, para que nós possamos sempre caminhar firmes, respeitando todos esses presentes, essas dádivas que o Senhor nos concede. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que chegam de todas as regiões deste planeta, deste universo, te pedimos, Pai, amorosamente, que nos permita
iniciarmos esta reunião da noite de hoje, na graça de Deus. Bem, meus irmãos, como falei, estamos aqui com a nossa irmã Patrícia Vieira, que vem conversar conosco sobre esse tema tão importante, que é espiritualidade e a responsabilidade com o meio ambiente. Patrícia, você tem até 19h35, se precisar de mais um pouquinho, tudo bem, tá? Para fazer a sua reflexão. Que Deus te abençoe e que Deus nos abençoe. A palavra está com você. Boa noite a todos, é um prazer aceitar esse convite, segunda vez que eu estou aqui nessa casa, uma casa que tem uma preocupação com o meio ambiente, que é uma coisa tão importante, e hoje a gente vai poder refletir a respeito da importância do envolvimento da casa espírita também, num assunto de tal relevância. Então, antes da gente partilhar aqui o PowerPoint, eu tirei alguns trechos desse livretozinho aqui, olha, em respeito à vida animal, publicado pela FEB, que foi elaborado pelo MOVE, que é o Movimento pela Ética Animal Espírita, do qual eu faço parte com muita alegria. Então, eles dividiram esse opúsculo em três momentos. A vida animal, a natureza, o nosso planeta, e depois é a respeito do vegetarianismo. Então, quando a gente pega, que são só algumas referências, eu acho que são 60 referências que tem esse opúsculo, mas o MOVE separou mais de 200 referências dos espíritos falando sobre a natureza e o meio ambiente. E essas mensagens que chegaram até nós, elas são de 1940, 1960, 1970. Não são mensagens agora do século XXI, não. São mensagens muito antigas e são mensagens que chegaram até nós por benfeitores que nós temos muita gratidão, né? E por médiuns de muito respeito em todo o movimento espírita. Então, eu vou pedir à Rose que ela possa compartilhar a apresentação, porque aí nós vamos lendo e vamos fazendo as nossas reflexões. Antes de eu fazer a primeira leitura do primeiro slide, eu queria propor uma reflexão para vocês. A gente, quando estuda a doutrina espírita, a gente sabe que Kardec criou o termo espiritismo, porque o termo espiritual, espiritualidade, espiritualista, já era um termo utilizado para todas as crenças que não são materialistas, que acreditam na vida após a morte. Então, nós vamos ter uma infinidade de religiões cristãs ou não, que são espiritualistas, né? E toda religião espiritualista tem um objetivo de espiritualizar aqueles que a professam, a estudam e a seguem, né? E nós que somos espíritas, temos um manancial muito grande de informações, nos alertando sobre as diversas responsabilidades que temos diante de tantas informações que nós recebemos através dos espíritos. Então, a primeira coisa que eu queria refletir com vocês é sobre a responsabilidade do espiritismo dentre tantas religiões espiritualistas e que buscam a espiritualização dos seus adeptos. Por que eu estou falando isso? Porque na nossa doutrina, nós dedicamos um largo tempo de estudo à criação. Então, nós perguntamos de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. E de onde viemos? A doutrina nos mostra que nós viemos evoluindo através de todos os reinos da natureza.
E, diferente de algumas religiões que acham que Deus criou os mundos materiais como, vamos dizer, um passe de mágica, a doutrina espírita, apesar de não ter como nos revelar tudo, ela nos traz, através dos espíritos, essas informações. Nós somos espíritos viajantes do universo, criados ainda como um princípio inteligente, todos iguais, todos simples, todos ignorantes, ignorantes das leis da vida, das leis divinas. E, portanto, essa igualdade que nós recebemos na nossa origem e que vamos ter no nosso destino, ela nos possibilita sentir essa justiça divina de mais perto. Então, dentre todas as religiões, o Espiritismo sabe que, na natureza, tudo que Deus criou é parte de nós mesmos, porque nós não estamos no último reino da criação. Nós estamos no reino hominal, buscando a nossa humanidade, buscando aprendermos tudo que esse reino tem para nos oferecer, saídos da animalidade em rumo à angelitude. Então, quando nós vemos uma natureza, por exemplo, como essa que está aqui no slide, nós sabemos que tudo isso é vida. São princípios espirituais ou inteligentes que estão iniciando a sua jornada, o seu aprendizado, como nós, um dia, também o fizemos, né? E eu acho que exatamente porque nós temos esse conhecimento, as nossas responsabilidades com o meio ambiente são maiores, porque nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E quando a gente vê no Evangelho o amar ao próximo, nós sabemos que o nosso próximo, ele vai muito além do próximo do nosso reino. E o nosso próximo são todos os filhos de Deus, nos seus diversos estágios evolutivos, e que, assim como nós, caminham em direção à sua destinação. E da mesma forma que nós temos tanta confiança naqueles que já estão à nossa frente nessa jornada, nós contamos com o socorro amigo, nós contamos com os conselhos de luz, nós contamos com a misericórdia, o amparo, tudo, né? Como nós nos dirigimos aos nossos benfeitores, aos nossos protetores, aos nossos anjos guardiães, nós nos dirigimos a eles pedindo alívio, sabedoria, consolo, tanta coisa, porque nós confiamos neles. E nós, para todos os reinos que estão abaixo de nós, temos essa missão de cumprir esse papel, de estar ali tomando conta, protegendo, proporcionando a oportunidade evolutiva de uma forma assim, harmoniosa aos nossos irmãos dos reinos anteriores, que são princípios espirituais, como nós já fomos um dia. Então, podemos passar, Rose, vamos passar o primeiro? Então, Emmanuel, no Consolador, no capítulo 1, ele fala assim: em todos os reinos da natureza, palpita a vibração de Deus, como o verbo divino da criação infinita.
E no quadro sem fim do trabalho da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagrados para a vida imortal. Então, Emmanuel está falando exatamente disso. Todos os princípios que estão na natureza estão nesse trabalho sem fim de adquirir experiência e progredir. Adquirir experiência e progredir. E uma coisa que eu acho assim muito bonita que é uma maneira com que eu percebo essa nossa linha evolutiva. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vejo assim. Quando nós fomos criados ainda, princípios espirituais, sem o livre-arbítrio, a razão e o pensamento contínuo, o que acontecia conosco? Princípios espirituais na natureza, mineral, vegetal e animal. Nós, como não tínhamos livre-arbítrio, nós vivíamos mergulhados no determinismo amoroso de Deus, mergulhado nas leis divinas. Então, na natureza, tudo é solidário. Na natureza não existe entre as diferentes espécies, vegetal, animal, entre os diversos animais, não existe atitudes que demonstrem egoísmo, abuso, que demonstrem crueldade. Às vezes os animais são violentos, mas eles sempre são violentos para obter alguma coisa que é essencial para eles. Nós não vamos ver um animal numa luta sangrenta para abater uma presa e aproveitando que eu já bati uma, eu já vou abater outra para a semana que vem. Não. Eles vão cuidar de atender às suas necessidades. E se o animal não tiver com fome, e isso a gente está cansado de ver em vídeos na internet, muitas vezes ele ampara, sustenta e alimenta filhotes de outras espécies, por um instinto de proteção, né, que é natural. Então, a gente observa o mesmo leão que foi atacar uma presa, porque ele estava com fome, se ele estiver satisfeito logo após aquela refeição, ele é capaz de estar ali ajudando um filhote de outra espécie. Porque tudo é solidário. As plantas, as árvores de uma floresta se comunicam pelas suas raízes, percebendo a necessidade das outras, trocando nutrientes pelo solo. Hoje em dia, conforme a ciência está avançando, a gente está vendo que até as plantas se comunicam. Então, a comunicação não é um privilégio nosso. Mas aí a gente ganha o nosso livre-arbítrio. E o que eu tenho pensado muito, porque eu gosto muito de estudar esses assuntos, é que olha que coisa bacana. Quando Deus nos criou ainda, e éramos ainda sem livre-arbítrio, só no determinismo, nós fazíamos tudo direito. A natureza, ela se recupera de uma forma rápida, basta que ela não esteja sendo agredida. E aí a gente ganha o livre-arbítrio, e lá no final, quando a gente estiver saindo do reino nominal para entrar no reino angelical, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos estar vendo todos com a mesma solidariedade que a natureza vê, só que agora de forma consciente por uma escolha nossa. Então, nós vamos querer amar, proteger, trocar necessidades com todos aqueles que nos cercam, como a gente fazia naturalmente quando estávamos na natureza, antes de termos o nosso livre-arbítrio, que no início usamos muito erradamente, e até hoje ainda usamos muito erradamente, proporcionando destruição, sofrimento. Nós vamos, então, agora aprender, pelo nosso próprio esforço, a viver em harmonia, como vivíamos antes de podermos escolher por nossa conta. Então, eu fico imaginando que é uma trajetória muito legal, porque nós sentimos o que é viver sob a harmonia das leis divinas. E aí, quando nós começamos a escolher,
erramos, acertamos, entramos em contato com a dor, e aí nós vamos aprender porque nós queremos, pelo nosso desejo, a entrar nessa harmonia que a natureza sempre tem. Então, eu acho que é uma coisa assim muito bonita, muito, sabe, uma coisa assim poética até. Pode passar, por favor, Rose. O Irmão X, que também tem muitas mensagens sobre a natureza, sobre o reino animal, ele fala assim: todos sabemos que a criação inteira é obra infinita de Deus, e não podemos ignorar que todos os seres do universo, desde as notas mais baixas aos cânticos mais altos da natureza, no campo ilimitado da vida, são portadores da centelha imortal da divindade. Então, a gente não pode ignorar isso. Nós sabemos que todos os princípios da natureza são obras de Deus e que tem dentro de si essa centelha imortal. Em todos os departamentos, sem número dos mundos inumeráveis, palpita o amor. Existe a ordem, permanece o sinal da prodigiosa herança da vida. Por isso mesmo, irmãos, toda expressão diabólica é perversão da bênção divina. Onde esteja a perturbação da harmonia universal, aí se encontra um adversário do Senhor. Essa mensagem está no livro Lázaro Redivivo, no capítulo O Diabo. Então, vamos pensar nisso aqui que o irmão X está nos falando. Né? Como que essa harmonia é a manifestação do amor de Deus. E toda vez que nós quebramos essa harmonia, nós estamos ferindo, de alguma maneira, a lei de amor que rege tudo em todos os universos. Né? E aí, mais uma vez, eu falo, nós que somos espíritas, temos tanto conhecimento sobre tudo isso, como é importante nós assumirmos a responsabilidade que nos cabe na defesa do meio ambiente, né? Pode passar, Rose. Emmanuel, no livro Consolador, também naquele mesmo capítulo 1º, ele fala assim: na terra, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalho, que o homem há renegado em todos os tempos. Então, observa como é que Emmanuel nos chama a atenção para tudo que a terra e a natureza nos oferecem gratuitamente o tempo inteiro. Olha, eu acho que todo mundo, ainda mais nós que vivemos na cidade, estamos às vezes estressados, aquele corre-corre, é trânsito, é engarrafamento, é poluição. Quando nós tiramos alguns dias e vamos para um local onde a natureza é exuberante, seja na praia, seja na montanha, seja onde for, nós nos sentimos revitalizados. Isso não é à toa, porque nós fazemos parte daquela harmonia. E quando nós nos sentimos envolvidos pela natureza, a gente sente essa conexão que está na nossa centelha divina e que a nossa vida muito material faz com que a gente, às vezes, esqueça disso. Então, como que é importante nós, por exemplo, a gente tem tantos relatos na doutrina espírita de que na hora do passe, nas nossas salas de passe, os espíritos que atuam conosco trazem da natureza fluidos reparadores para a cura das nossas mazelas. A antroposofia, que é uma ciência semelhante um pouco à homeopatia, ela fala isso, que dentro do homem há todos os reinos. O mineral, que a gente é cheio de fósforo, cálcio, todos os minerais, os vegetais e os animais, porque de lá nós viemos. Então, os remédios para curar os nossos desequilíbrios, com certeza estão na natureza.
porque nós viemos de lá, a natureza habita em nós. Por isso que quando a gente fala, ainda mais eu que sou nutricionista, não posso deixar de vender meu peixinho, quando a gente fala assim, quanto mais natural é a nossa alimentação, mais saúde. Por quê? Porque aquilo que a gente come de natural faz parte da nossa essência. E os pacotinhos que a gente vai abrindo, eles foram criados e desenvolvidos pelos homens com uma série de substâncias que não são boas para nós. Então, observem isso. Como que o que vem da natureza é o chazinho. O pessoal do interior usa tanto as ervas, né? Tem os mateiros que conhecem as ervas profundamente e tratam das suas saúdes. Agora, uma coisa que é muito importante, né? Eles usam a natureza para se curar, mas eles procuram viver em harmonia com a natureza. Essa é a grande diferença, né? Eles vivem em harmonia com a natureza, então, quando eles ingerem aquelas substâncias, né, que são das ervas, etc. e tal, aquilo encontra facilidade em atuar no corpo deles, porque o corpo deles já vive num contato natural com a natureza, de respeito, de reverência, né, de gratidão, tudo isso. Rose, pode passar para mim, por favor? Joana de Ângeles, que é uma das mentoras que mais fala sobre esse assunto. Ela tem diversos livros falando sobre ecologia, sobre meio ambiente. E isso lá em 70 e poucos, 80 e poucos, ela já vinha preocupada com isso. Olha o que ela nos fala no livro Encontro com a Paz e a Saúde, no seu primeiro capítulo. Como é muito lenta a evolução da inteligência e a conquista dos valores ético-morais, o egoísmo continua propelindo as conquistas da ciência e da tecnologia, que, sem respeito à vida, ameaçam na distinção, pelo abuso de alguns povos, mediante a poluição da atmosfera, através de gases venenosos e metais pesados, dos mares, dos rios, dos lagos, da destruição das florestas e de muitas vidas vegetais e animais pela agressão ao seu meio ambiente. Então, gente, olha como é que a Joana coloca para a gente essa situação do homem no planeta Terra. Ela primeiro diz que é lenta a nossa evolução, tanto de inteligência como de princípios ético-morais. Atualmente, nossa inteligência está até bem desenvolvida. Mas esse egoísmo está usando tudo em favor de uma minoria. Vocês já perceberam que a nossa sociedade ela tem nos seus oferecimentos de produtos tudo que nos leva, parece até aqueles filmes, Os Sete Pecados Capitais. É a preguiça, é a gula, é a luxúria, mas é mesmo, gente. Por exemplo, o descartável, quando surgiu, talvez a pessoa que o tenha inventado não tenha tido a ideia do vulto que ia tomar. Porque chegou um ponto na nossa vida que até para receber 6 parentes em casa e não ter que lavar a louça depois de cantar os parabéns, a gente está com o descartável. Então, em nome dessa comodidade, né, da gente não ter que fazer tanta coisa, não ter que trabalhar tanto, nós estamos consumindo intensamente produtos que poderiam ser substituídos por outros produtos que são reutilizáveis. Porque nós estamos mais no nosso egoísmo, mais pensando na nossa comodidade do que na exploração dos recursos do ambiente. Então, outro dia eu estava fazendo um testezinho na internet, qual é a sua pegada ambiental. Olha, considerando que eu sou vegana e quem não come nenhum produto de origem animal reduz pra caramba a pegada ecológica, a minha pegada é 1 planeta.4. E eu não sou uma pessoa muito inconsciente, não. Eu procuro fazer um pouquinho de alguma coisa.
Imagina essa galera que não está nem pensando sobre nada disso. Tem pessoas que devem consumir os 3 planetas. E como é que a gente vai viver, né? Como é que planeta que a gente vai voltar? Porque eu já acho que nós que estamos aqui agora, nessa fase crítica do planeta, porque quando Joana avisou isso para a gente, foi lá. Só que agora nós estamos intensificando a destruição de tal maneira que nós estamos já. Muitas pessoas já estão apavoradas, muitos governos estão apavorados. Mas é muito difícil que as medidas sejam tomadas, todo mundo sabe o que tem que ser feito. Para alguns, a dificuldade é o retorno econômico. Vão perder dinheiro com isso. Para outros, vão perder o prazer, a comodidade, né? Porque dá trabalho a gente pesquisar se esse produto, essa empresa é uma empresa sustentável, porque dá trabalho. Gente, hoje na internet a gente descobre tudo. Tudo. Você quer saber se a marca tal que você usa é uma marca sustentável? Bota na internet que já vai dizer que é ou não é, ou já vai citar quem é que é. Ah, mas é porque eu usei esse produto uma vida inteira. Bom, vamos abrir um pouquinho a nossa cabeça em função de uma coisa que é mais importante, porque se cada um de nós fizer um pouco, porque para fazer tudo, eu sinceramente eu acho que é muito complexo, porque é tanta coisa que é necessário fazer, mas se nós começarmos, é igual aquele anúncio que passa, se você não reusa, reduza, se você não reduz, reutilize, e se você não faz nada disso, repense. Se você não está reduzindo, reciclando, reusando, nem repensando, então vamos repensar, então. Né? O que a gente pode fazer? E a casa espírita pode muito colocar no seu ambiente práticas sustentáveis. Assim como nós incentivamos a caridade para os irmãos que sofrem, vamos ensinar às nossas crianças, aos nossos adultos, a todo mundo que está se evangelizando em qualquer idade na doutrina espírita, vamos ensinar a eles a caridade com a terra que nos abriga, o respeito, né? Então, eu acho que a Casa Espírita pode fazer muita coisa de sutil e espiritual e de prático e material, começando a trabalhar esses assuntos, a rever as suas práticas, pensando em seus eventos, como é que a gente pode fazer para reduzir. Ah, mas sempre fizemos assim, mas deve haver um meio diferente da gente fazer. Vamos tentar, se não der certo, a gente pensa outra maneira, né? Porque toda transformação, ela é testada. A gente quer fazer uma... Por exemplo, nós hoje estamos aqui lindas e fofas falando por um aplicativo de reuniões online. Quando a pandemia chegou, todo mundo quebrou a cabeça, que eu estou vendo aqui na telinha, ninguém tem menos de 50, não. A gente sofreu para aprender a usar essas ferramentas. E ainda até hoje a gente ainda apanha um pouquinho, né? Mas nós desistimos? Não, porque a necessidade era imperiosa de continuarmos a levar, né, os trabalhos que a gente fazia minimamente, de alguma forma, com um afastamento, né? Então, acho que o meio ambiente também está pedindo isso para a gente. Rose, pode passar, querida, por favor. Tem que voltar um. Obrigada. Ainda em Joana de Ângeles, mas agora na obra Dias Gloriosos, no capítulo 9. Vejamos, por exemplo, o que vem ocorrendo no ecossistema. Isso, gente, Dias Gloriosos, ó, é um livro antigo pra caramba. O desrespeito à natureza por ignorância inicial e por interesses mesquinhos e argentários no momento, ou seja, lá no tempo que esse livro foi publicado, nós não éramos mais ignorantes para desrespeitarmos a natureza. É que os nossos interesses, eles eram muito mesquinhos, muito voltado para nós mesmos, pelo dinheiro, não, são coisas realmente do egoísmo humano.
Então, esses interesses têm produzido diversos efeitos graves para a existência humana. Por exemplo, nós estamos destruindo a camada de ozônio. E, por isso, o câncer de pele tem atingido a muitos de nós. Né? E, às vezes, nós podemos ter uma condição de dermatologia. Está com o áudio aberto. Às vezes, nós temos condições de frequentar um bom dermatologista, comprar um excelente protetor solar, mas existem irmãos nossos que não têm acesso a médico, não têm dinheiro para protetor solar, e são eles, coitados, que trabalham na rua, varrendo, limpando, ou lá nas fazendas, plantando, né, aquilo que a gente vai comer. Então, é preciso pensar também na humanidade como um todo. Nem todo mundo no mundo que a gente vive tem acesso à proteção que está se fazendo necessária pela destruição que nós estamos promovendo, né? O abuso dos adubos químicos no solo tem gerado problemas orgânicos lamentáveis. Gente, olha, essa questão de poluição por adubos, fertilizantes, pesticidas e pelos excrementos dos animais que são criados, que liberam na sua urina e nas suas fezes os resquícios dos medicamentos que eles tomam para não adoecerem, vai tudo para a água. Vocês sabem que a nossa água, ela só é tratada microbiologicamente. Quimicamente, a nossa água não é tratada. Tem um estudo de uma professora de Campinas, numa tese de doutorado, que ela analisou a água de Campinas, depois de tratada, quimicamente, e ela encontrou hormônio feminino, por causa das pílulas anticoncepcionais, paracetamol de montão, e mais uns outros 3 medicamentos que eu não estou me recordando mais, que isso já tem uns 10 anos que eu fiz esse curso. Mas na Europa tem cidades que tratam quimicamente a água, mas a maioria dos lugares só trata microbiologicamente. Então, você imagina todos esses dejetos de remédios que nós tomamos, mais os animais criados em grande escala, mais os pesticidas, mais os adubos químicos. Então, realmente, a natureza está gritando. Os hormônios que a gente aplica nas aves, nos animais, né, eles estão trazendo novas doenças. Agora, com o Covid, vocês sabem que o Covid teve origem no consumo de animais silvestres, que era um vírus que era comum a animais e que migrou para os humanos por esse contato mais próximo, porque algumas pessoas consomem animais silvestres na sua alimentação, né? Então, a caça, o abate, etc., e o consumo. Então, vejam como é que a nossa maneira de viver, que além de estar destruindo o planeta, está trazendo mais sofrimento para todos nós. E a gente não tem essa dimensão. Eu falo muito isso quando eu falo da redução do consumo de carne. Eu lembro da outra vez que eu fiz a palestra aqui, que eu trouxe aquela figurinha daquelas crianças na África com a mãozinha estendida e trouxe o prato com bife e sem bife. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Se o que a gente planta para alimentar o gado por 5 anos, para matar e poucas pessoas comerem, fosse destinado a seres humanos, não tinha mais fome no planeta. Então, nós precisamos pensar assim. Nós somos espíritas e sabemos que aqueles animais são nossos irmãos e aqueles que estão com fome, mais ainda. E o que eu tenho com isso? O que eu tenho com isso é que as minhas escolhas vão interferir em todo o meio ambiente. O consumidor, ele dita as normas de produção. Vocês estão reparando, ó, por exemplo, Denise está com cabelo branco, eu estou com cabelo branco. Antigamente tinha shampoo clareador, desamarelador, como tem hoje, de tudo quanto é marca? Por quê? Porque todo mundo pintava cabelo. Ah, vocês não querem mais pintar cabelo? Então, reduz-se a produção de tintura e vamos inventar o shampoo, o creme que tira amarelo, que grisalho, porque a indústria precisa vender. Então, nós ditamos
a produção. E é essa responsabilidade que a gente não pode terceirizar. Pequenas escolhas que a gente faça, por exemplo, eu vou comprar o meu desamarelador de cabelo, não sei mais o que lá, de uma empresa que cuide do meio ambiente. Então, eu vou estar fazendo... o que é um? Um mais um, e vamos indo, gente. A gente tem que responder por nós, né? Bom, pode passar esse, por favor. Ainda, Joana, a vida é trabalhada por um princípio de ética divina, que não pode ser manipulada ao prazer da insensatez, que é isso que nós estamos sendo. Nós estamos sendo insensatos. Nós estamos destruindo a nossa casa. Imagina que a gente trabalhou a vida inteira e construiu uma mansão maravilhosa, que tem tudo que uma pessoa pode querer numa casa. Decoramos com decorador, colocamos obras de arte. E agora, além de não limpar a nossa casa, nós começamos a comer e jogar o lixo pelos cantos. Nós começamos a jogar coisas na parede, a rasgar as telas com faca. A pessoa vai olhar e falar: essa pessoa está doida? Menina, você gastou um dinheirão para fazer isso, agora você vai destruir? É uma insensatez. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos matando os recursos que nos alimentam. Não tem aquele negócio que fala assim, quando o homem não tiver mais água, não tiver mais peixe, não tiver mais não sei o que lá, ele vai ver que não se pode comer dinheiro. E é verdade. A ganância excessiva, né, não nos leva a nada. A gente precisa de muito pouco, na verdade. Né? Então, esse prazer que é insensato, Joana nos diz que está em desacordo com a ética divina. Então, para a frase poder ser entendida completamente, a vida é trabalhada por um princípio de ética divina que não pode ser manipulada ao prazer da insensatez, sem que disso decorram consequências imprevisíveis para os infratores. Eu acho que nós que estamos aqui já estamos tentando reconstruir o que destruímos. Então, a geração que está aqui, a que está chegando, vem com uma proposta. Vocês podem ver nos canais no YouTube como tem pessoas jovens que saíram da cidade, foram desenvolver agrofloresta e não sei mais o que lá. Tem tanto projeto bonito, tem tanta coisa linda sendo feita para o bem de todos nós, né? Esse pedacinho está nos dias gloriosos. E o que eu vou ler agora está no Homem Integral. A agressão ecológica em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida demonstra que o homem, em nome da sua liberdade, destrói, mutila, mata e mata-se, por fim, por não saber usá-la conforme seria de desejar. Então, tudo isso que nós estamos fazendo é um processo de autodestruição. Porque se nós deixarmos... Porque vocês já repararam que muitas espécies foram extintas. Porque a natureza se autorregula. Mas quando a gente mete o nosso bedelho, por exemplo, sabe aquele caramujão africano, um grandão, que uma época infestou? Como que aquilo veio parar aqui? Trouxeram lá da África esse caramujo, que ele se autorreproduz, é hermafrodita, e eles trouxeram para substituir o escargot. Não colou. As pessoas que gostavam de comer escargot não gostaram desse caramujão. O que os fofinhos fizeram? Eles pegaram e soltaram na natureza. Por quê? No egoísmo ignorante deles, eles não pensaram que eles poderiam se multiplicar como se multiplicaram absurdamente e começaram a atacar as plantações, a passar doença para as pessoas, porque eles trazem doenças também, né? Aqui em casa tinha uma época que tinha tanto, que tem que pegar assim mesmo com a luva. Então, eles colocaram animais exóticos de um lugar no outro sem saber o que ia acontecer.
Aí vai lá para pescar, joga uma bomba no mar, explode, morre uma porção de peixe para pescar uma meia dúzia. Desequilibrou o ecossistema ali. Vai haver extinção de alguma espécie. E, por fim, nós vamos acabar extinguindo essa possibilidade de vida. Agora, a Terra não vai acabar por causa disso, porque se a gente deixar de existir, a natureza vai crescer feliz, contente, vai se autorregular. Porque quem comanda a natureza são as leis divinas. Elas se entendem com perfeição. Não vai ter bicho de mais nem de menos, não vai ter planta de mais nem de menos. Tudo na natureza se equilibra pelas próprias leis que a regem. Mas nós, não. A gente chama de liberdade. Eu gosto de fazer o que eu quero. Mas a liberdade é o fruto de uma consciência tranquila. A liberdade é viver em acordo com a lei. Por que os espíritos superiores vivem em eterno estado de paz? Porque eles vivem seguindo as leis divinas. O dever, para eles, é um prazer. O servir é uma alegria. Então, eles estão exercendo toda a sua liberdade. Nós temos liberdade, mas Deus, que conhece a evolução humana, bota um limitezinho. Daqui tu não pode passar. Porque se deixasse a gente passar, nossa Senhora. Agora nós estamos querendo conhecer outros planetas para tentar a vida lá, para destruir outros planetas. Vamos pegar esse dinheiro e vamos salvar o nosso planeta, que é lindo, gente. É lindo. Pode passar, por favor, Rose. Já estou terminando. André Luiz também fala bastante de natureza, e os livros de André Luiz, Os Benfeitores, Alexandre, Aniceto, eles comentam muito o comportamento do homem em relação à natureza e aos animais. Então, no livro Viajor, no capítulo Aprendendo com a Natureza, André Luiz fala assim: como usufrutuários do universo, ou seja, não somos donos de coisa nenhuma. O homem não é dono da terra, não é dono de todos os recursos que aqui existem, não somos os donos de outras espécies, nós não somos os reis da criação, nós somos os seres inteligentes. E os mais inteligentes têm que cuidar daqueles que ainda não desenvolveram a inteligência. Então, André Luiz fala que, como usufrutuários do universo, saibamos, assim, que toda ação humana contrária à natureza constitui caminho ao sofrimento. Então, a gente já está sofrendo. E as pessoas não estão querendo ver. É fogo não sei aonde, é seco em tal lugar, é chuva, é terremoto, é tsunami. E as pessoas estão se negando a perceber que a ação do homem está ligada a isso. Retiremos dos cenários naturais as lições indispensáveis à nossa vida. Olha, Emmanuel é um benfeitor e André Luiz também, que comparam tudo com a natureza. Veja como a natureza, porque a natureza é a manifestação de Deus em amor, em regulação, em ordem, em disciplina. É uma coisa que se interliga de uma forma que a gente ainda não tem capacidade de entender. E aí André Luiz nos fala, somos interdependentes. Não vivemos em paz sem construir a paz dos outros. Então, se eu estou destruindo um ambiente para ter lucro, e com essa minha destruição eu estou privando outros seres, humanos ou não, de uma vida digna, de uma vida sem sofrimento, eu estou indo contrário à natureza e eu estou infringindo a lei divina, e com isso eu vou causar sofrimento, sim, para mim e para os outros. Pode passar, por favor, Rose. E Emmanuel fala para a gente no Consolador: é justo que os homens procurem colocar os seres inferiores da vida planetária sob o seu cuidado amigo. Então, é para a gente cuidar do planeta. Né? Os reinos da natureza estão mais sob a responsabilidade direta dos homens que propriamente dos espíritos. Razão por que responderão perante as leis divinas pelo que fizeram, em consciência, com os patrimônios da natureza terrestre. Emmanuel fala isso a respeito de uma pergunta que fizeram. Se
se existem espíritos que cuidam da natureza. Então, ele disse que a responsabilidade direta é nossa, não é dos espíritos, não. Nós estamos aqui para fazer o nosso planeta evoluir, cuidar da natureza. Então, quando nós estamos fazendo o contrário, com certeza nós vamos responder por isso perante a lei, porque estamos indo contrariamente à lei. Pode passar? Acho que esse era o último, não tenho certeza. Não. É através de sua vibração de generosidade que se desdobram os sentimentos de benevolência para com todos, de simpatia e afeto por todas as formas de vida, mesmo não sencientes, montanhas, pedras e metais diversos, vales, rios e mares, florestas e jardins. Olha o que Joana de Anjos está nos dizendo no livro Paz e Saúde, que nós devemos ter benevolência, generosidade, simpatia e afeto até para seres não sencientes, que dirá para os sencientes, que são os animais e os outros seres humanos como nós, né? Pode passar, eu acho que esse agora foi o último. Gente, falta muito aí? Eu acho que esse é o último mesmo. Estou igual aqueles políticos. Agora é o último, falta 3 minutos. Manuel Filomeno de Miranda tem um texto muito bom sobre isso, mas eu só tirei esse trechinho. É necessário, portanto, que haja na criatura humana o despertamento moral, a fim de que a Terra seja respeitada, pelo menos, quando não amada, o que constitui dever impostergável. E aí André Luiz confirma dizendo: o respeito à criação constitui um simples dever. É um dever nosso respeitar a criação. Então, gente, não quero passar do tempo. Eu queria agradecer muito pela oportunidade, pela essa iniciativa maravilhosa que vocês têm de todo ano fazer o Setembro Verde, para a gente trazer para dentro da casa espírita essas reflexões tão importantes. E que a gente possa ter atitudes dentro da casa espírita que vão auxiliar nesse processo, né? Esse processo de que a doutrina espírita possa ser mais atuante com todo o conhecimento que nós temos, incentivando as pessoas a uma prática mais sustentável. Era isso, gente. Muito obrigada. Nós agradecemos a nossa irmã Patrícia por essa exposição, por essas reflexões, esse assunto tão importante como nós vimos no último slide, né? Jesus é o supremo ecólogo. Então, que possamos seguir o seu exemplo, conservando assim a natureza e esse planeta, essa casa que o Pai nos concedeu para vivermos, para reencarnarmos, quantas vezes for necessária, e essa casa maravilhosa que o nosso planeta é lindo. Então, que nós tenhamos sabedoria para manter a nossa casa em harmonia. Muito obrigada, minha amiga, e que você leve o nosso abraço a toda a equipe, aqueles companheiros que trabalham com você nessa tarefa lindíssima de levar esse conhecimento a todas as pessoas que desejarem aprender, para que elas possam também fazer a sua parte. Que Deus te abençoe. Então, para encerrarmos a nossa reunião da noite de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Denise fazer a nossa prece de agradecimento. Antes de encerrar, eu quero lembrar a todos que o nosso trabalho, né, sobre o meio ambiente vai prosseguir. Semana que vem nós estaremos aqui novamente encerrando essa atividade do Setembro Verde, e quem estará conosco será a nossa amiga Denise Pupato. E dia 15 a Denise vai conversar conosco sobre atitude consciente, o papel do consumidor nos dias atuais. Então, Patrícia, suas amigas, estão convidadas a participar. Esse tema eu acho muito interessante. Atitude consciente, o papel do consumidor nos dias atuais. Nossa irmã Denise Pupato, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, estará conosco dia 15, nesse mesmo horário, às 18h40. Então, Denise, por favor, pode fazer a prece?